Luiz, e mais uma vez também parabéns pelo Dia do Engenheiro de Segurança, assim como do técnico de segurança. Essa discussão aqui democrática, aberta, sabe? E peço que o Nestor e o Edson fiquem no painel para a gente entrar com o próximo assunto, que vai ser o eixo social vinculado, associado a ISO 45001 e o PGR. Gente, um abraço a todos, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado aí pelo convite, a oportunidade de falar com os amigos. Zé, foi um prazer revê-lo. Igualmente. Todos. Tchau, querido. Um abraço aí. Grande Eduardo. Ô, Armando, tudo bem? Tudo bem, Nestor? Que bom, rapaz, você está aqui com a gente. Obrigado, tava ouvindo o debate de vocês aí, Zé Luiz, obrigado, parabéns aí pelo evento, pela fala, foi bem positivo. Marquinho, muito bom, foi bem bacana aí os questionamentos, as reflexões, né, o Fábio Pisa também, muito bom, gostei bastante aí venho ouvindo vocês aí na discussão aí. Muito bom, muito bacana. Acho que você não conhece ninguém desse povo aí, né? Não. Mas legal, Eduardo, obrigado por ter aceito o convite. E para quem não conhece ainda, o Eduardo Milanelli é engenheiro de segurança, dono da FAP-NETEP, uma das maiores empresas de TI do Brasil, né, no segmento. Tem uma experiência muito grande, talvez dos melhores engenheiros de segurança em gestão que eu conheço na minha geração, e mais do que tudo, é um dos profissionais que socializa tudo que conhece, que tem acesso, e sempre muito parceiro dos técnicos de segurança do trabalho, e por essa e outras razões, Eduardo, aqui você foi convidado, e agradeço o seu aceite. Se quer falar mais alguma coisa a seu respeito aí, fica à vontade. Não. Eu só queria agradecer, Armando, pelo convite. Fiquei feliz em estar conversando com vocês aí nesse dia, que para mim é um dia especial. Eu queria só fazer uma contribuição, tentar dar um pouquinho de uma contribuição desse assunto que vocês falaram, que é um assunto que eu até ontem, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu até mandei uma mensagem para o Armando, quando eu vi o folder do que vocês iam discutir hoje. Eu achei muito corajoso da parte de vocês, como profissionais de saúde e segurança, representando aí os técnicos de segurança, né? Então, eu achei muito corajoso colocar o assunto terceirização, porque tem que ter coragem para falar, e eu acho que coragem para enfrentar aquilo que está chegando. Não adianta a gente, daqui a pouco, dormir de um jeito e acordar e falar, nossa, você viu, de um dia para o outro terceirizaram o service das empresas, né? E aí os profissionais se colocam na posição de vítima. Essa discussão vem acontecendo há mais de 10 anos, esse assunto é um assunto áspero, árduo, difícil, por uma série de coisas, e eu queria contextualizar só um aspecto sobre essa questão da terceirização. Eu venho participando aí da reformulação das normas, né, Armando, junto aí com vocês. Eu sei da luta dos técnicos de segurança, né? Eu vejo aquilo que o Marquinhos comentou, eu não vejo os enfermeiros se unir, eu não vejo os médicos se unir, eu não vejo nenhuma outra categoria se unir, mas eu vejo os técnicos de segurança extremamente integrados, vamos dizer assim, mais participativos, engajados em entender o que está acontecendo, para onde a área está indo, para onde nós estamos caminhando. E eu tenho só um certo, vamos dizer assim, uma certa preocupação, porque eu acho que isso é muito movido por vocês que estão aí na frente, o Armando, o Marquinhos, o Nestor, né, o Edson, enfim, essa equipe, Sebastião, lá do Sintesc, eu vejo essa turma que vamos dizer assim, que vive aí a ideologia da prevenção, e que realmente vocês carregam essa missão de tentar unir a categoria no sentido de se ter mais força para se construir uma cultura prevencionista de primeiro mundo nesse país.
que nós somos um país de primeiro mundo, as pessoas não sabem, mas nós somos, né? Então, assim, isso é um ponto muito importante. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso, então, assim, parabéns primeiro para a categoria dos técnicos de segurança, eu respeito muito, sempre respeitei, e é muito bacana vocês estarem fazendo um evento deste hoje. O que eu queria só falar um pouco é que, assim, nós estamos efetivamente na era digital. Então, isso é super importante, nós estamos entrando numa época de pandemia, a gente viveu tudo, todo mundo já sabe, né, desse novo normal, que todo mundo comenta, enfim, muita coisa vai mudar, com certeza vai, algumas vão ser boas, outras não, então, assim, mas vai mudar. A gente vê que as coisas estão mudando, só que uma pandemia dessa vai acelerar processos que talvez demorariam 10, 15, 20 anos para acontecer, e elas vão acontecer talvez em 1 e 2 anos. Então, isso é um ponto importante, né? Então, assim, eu só queria comentar sobre isso, porque, assim, quando a gente fala de fiscalização, né, vai ter concurso para auditor fiscal, tem que ser técnico, tem que ser engenheiro, técnico de segurança, tem que ser enfermeiro e tal, eu não quero nem entrar nessa discussão. Porque, na verdade, eu acho que a gente tem um ponto... o que nós precisamos, na verdade, na boa, a gente não precisa de fiscal, a gente precisa de inteligência. Na boa. A tecnologia está aí disponível. Se a gente não construir um modelo de governança que a gente quer para esse país e a gente conseguir sistematizar isso eletronicamente para que os processos de fiscalização sejam eletrônicos, tá certo? Cara, é muito simples. É muito simples de fazer isso hoje. Eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Nós temos aqui o FAP Online. Cara, a gente consegue ver tudo do cliente. Dado hoje é a coisa mais preciosa que um cliente tem. Então, o cliente trabalhando os dados, eu consigo fazer... Esses dias eu estava com um grande cliente que eu simplesmente estratifiquei as informações dentro do sistema dele e falei assim, eu queria te fazer um comparativo entre as suas plantas. Essa é mais sustentável, essa é menos sustentável, e eu vou te falar por quê. Ele falou, você conhece a nossa fábrica? Eu falei, não, eu só estou olhando os números. Eu não conheço a tua fábrica. Então, assim, é muito simples fazer isso hoje com tecnologia. Então, quando a gente fala de fiscalização, eu acho que a gente tem que dar um passo antes, né? Então, assim, a gente precisa ter pessoas inteligentes que conheçam de governança de saúde e segurança, que conheçam de governança, não de lei. Ter o requisito da lei é uma coisa, montar uma estratégia de governança é outra, tá certo? É muito diferente. Eu preciso ter um sistema que, efetivamente, quando eu crio uma orquiária ou GHE, como os profissionais aí estão acostumados com o termo, e lá eu coloco, por exemplo, um risco de contato com a eletricidade, tá certo? Ou eu não coloco esse risco de contato com a eletricidade, mas quando eu abro uma ocorrência que foi ocasionada por um problema de um sistema energizado, que o sistema fale, peraí, mas lá na orquiária desse cara não tem risco elétrico. Eu não preciso de um fiscal para fazer isso. O sistema faz isso automaticamente. Então, na hora que a gente começa a construir inteligência, que os processos de fiscalização simplesmente vai ser por mensageria de troca de dados, tá certo? A gente pauta uma cultura nesse país. Tá certo? E que, inclusive, pode startar os processos de notificação e multa. Não precisa nem ter o fiscal. Aí você fala, Eduardo, você é contra ter o fiscal? Não, eu não sou contra ter o fiscal, mas a gente não está nessa era do fiscal bater na empresa, falar, eu sou fiscal do trabalho, está aqui meu crachá. Nós não estamos nessa era, nós mudamos de era, e os caras ainda estão pensando no modelo ultrapassado. Eu quero sim ter um fiscal engenheiro, médico, higienista, psicólogo, assistente social, legal, eu quero ter o profissional fiscal com essa formação para ele desenvolver todo esse modelo eletrônico que as empresas precisam implementar e eles simplesmente, tá certo, vão reportar para o governo federal, ó, isso aqui é os dados, ó, isso aqui é de São Paulo, esse é de Minas Gerais, esse aqui, ó, isso aqui é o todo, ó, nosso país está aqui, ó, esse estado sinistra mais do que esse tem mais acidente, e o tipo de acidente nesse estado é isso, para trabalhar campanhas, fazer prevenção, fazer atuação junto com o empresariado para falar, olha, aqui nesse estado está complicado, o sinistro está muito alto, pô. Precisamos trabalhar, vocês precisam fazer prevenção. O que está acontecendo? Ou melhorar o sistema para reduzir aquilo. Quer dizer, eu melhoro o sistema de dados, de recepcionamento de dados, tá certo? E eletrônico de fiscalização para reduzir o sinistro que está acontecendo. Então, eu preciso trabalhar com inteligência.
Tá? Então, assim, esse é um ponto só que eu gostaria de comentar com vocês. Outra coisa é que, assim, o papel do profissional de saúde e segurança, o profissional de saúde e segurança não é um cara que está dentro da empresa para defender o trabalhador ou a empresa. Pelo contrário, ele é um mediador. Nós, como profissionais de saúde e segurança, nós estamos dentro da empresa para proteger a pessoa jurídica, sustentabilidade do negócio, tá certo? E proteger o trabalhador. Nós somos um mediador. Nós temos que garantir que o trabalhador tenha total segurança no desenvolvimento das suas atividades, tá certo? E nós temos que garantir que a empresa cumpra todos os seus papéis para que ele não fique construindo um passivo que lá na frente pode depor contra o CNPJ da empresa. Então, assim, esse é o nosso papel, tá certo? Então, assim, eu não vejo essa visão de que, mas como que o empregador vai ver o papel do técnico de segurança? Isso é como o professor Leonídio fala, é a síndrome do vira-lata. Isso é o técnico de segurança que pensa, ele alucina o cérebro dele e ele fica tirando conclusões. Eu não vejo isso. Até porque eu não me ponho na posição de vira-lata. Entendeu? Eu estou dando uma consultoria para a empresa, tá certo? Para garantir, tá certo? A sustentabilidade da atividade econômica daquele CNPJ. Entendeu? Então, nossa profissão é uma profissão muito gratificante e muito importante. Muito importante. Só depende de como a gente se posiciona frente a ela. Então, esse é um ponto bastante importante. Outra coisa que os profissionais de SESB precisam entender, eu acho que isso é super positivo, é que as empresas, elas não nascem para fazer segurança do trabalho. Ela nasce para fazer refrigerante, né? Ela nasce para fazer biscoito, ela nasce para produzir ou produtos ou serviço. E que nós, né, temos a missão, se eu pudesse definir, Armando, qual é a missão do profissional de SESMIT? É desenhar os processos e os sistemas, habilitar e capacitar as pessoas para que a atividade econômica possa produzir de forma sustentável, garantindo total saúde e segurança do trabalhador. Esse é o nosso papel, e às vezes a gente não entende esse nosso papel. Às vezes você pergunta para um técnico, para um engenheiro, mas qual o papel do engenheiro dentro da empresa? É certificar na 45 mil. Não é isso, pô. Entendeu? Isso é um processo. Governança é importante, sim, mas isso é só um processo. Não é esse. A nossa missão, o propósito da nossa função não é esse. Então, só queria fazer esse comentário aí de uma forma do que eu penso sobre isso, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Legal. Eu posso pôr uma apresentação aqui? Edson no comando. O Edson, eu posso aqui no share screen e apresentar? Vocês estão vendo a minha tela aí? Não. Não ainda? Espera aí. Tá, eu vou... Não? Agora sim. Vocês estão vendo o PGR aí? Agora sim. Foi? Foi. Então tá bom. Bom, agora eu não vejo mais vocês. Qualquer coisa, vocês vão me parando aí, se quiser fazer pergunta ou deixa para o final. Tudo bem? Como vocês preferirem. Ok. Tá bom? Ô, Milanelli, só Pois clica em ocultar aí, só para não ficar aparecendo essa barra para todo mundo aí, só. Desculpa. Assim? Isso, garoto. Ótimo. Bom, eu vou começar contextualizando um pouquinho sobre o objetivo da nova NR1, tá? Então, assim, só para deixar claro, eu só queria contextualizar aqui que o GRO não é um documento, né? Eu vejo muitas coisas aí nas mídias digitais, e nós, né, Armando, que participamos, vamos dizer assim, ativamente da construção dessa normativa, acho que a gente pode esclarecer algumas coisas para que não ocorra uma formação equivocada dos técnicos de segurança, engenheiros, higienistas, enfim, para a gente não ter problema depois lá na frente. O GRO não é um documento. O GRO é o gerenciamento do risco ocupacional.
Na verdade, né, Armando, a gente gostaria de ter colocado governança de risco ocupacional, porque quem governa, além de gerir, provê recurso. E aí nós vamos falar um pouco sobre a importância e a grande diferença do GRO com o PPRA, né? Acho que assim, só para a gente deixar bem claro, né, que o GRO, então, ele tem a missão de construir diretrizes, requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Além das medidas de prevenção, de saúde e segurança do trabalho, que deve ser toda monitorada aí através de um plano de ação, tá bom? Então, esse é um ponto importante para a gente só de começar fazendo um entendimento básico do que é, então, o GRO, tá? Acho que é super importante a gente entender a grandeza da construção desse modelo. E por que eu falo a grandeza? Porque nós, da área de saúde e segurança, nós estávamos muito acostumados a gerir a área em caixinhas, né? E muitas vezes os profissionais mesmo de saúde e segurança, eles não conseguiam entender todas as caixinhas, porque eventualmente ele estava lá no SESMIT e o papel dele era cuidar só do risco físicos e químicos, o outro cuidava do biológico, o outro do laudo elétrico, o outro de mecânicos, o outro... E aí você tem uma dificuldade segmentada, porque você não consegue olhar a empresa como um organismo, um ecossistema só, porque é um ecossistema só. Não são vários ecossistemas, né? Cada normativo um ecossistema diferente. E foi isso, efetivamente, que o GRO trouxe, né? Ele consolidou todas as normas regulamentadoras num modelo, né? Outra coisa que é super importante a gente dizer é o seguinte: por que o modelo é importante? Hoje, na área de saúde e segurança, o que a gente observa é que o modelo de governança está muito ligado em quem comanda as atividades de saúde e segurança. Amanhã mudou o comandante, ele quer mudar tudo no sistema de gestão de saúde e segurança. Por quê? Porque não tem um norte especificamente definido, né? E o GRO vem trazer, então, para a gente este norte, né? Então, se hoje tiver o Armando construindo lá um PGR da empresa, provavelmente amanhã vai chegar aqui o Nestor e vai dar continuidade no modelo. Claro, você sempre pode melhorar, otimizar, fazer, sempre, claro. Por isso que você tem a aplicação do ciclo PDCA. Mas o importante é que ninguém joga a governança no lixo, né? Como muitas vezes acontece na política, né? Que sai aí um prefeito e aí o outro fala, não vamos continuar nada do que ele fazia, vamos começar do zero. É uma perda para o município ou para a cidade, né? Esse tipo de postura, porque eventualmente é por isso que muitas vezes acontece de viaduto que começa e não termina, né? Pontes que ficam intransitáveis porque não terminaram o projeto, quer dizer, então a gente precisa entender isso, né? Então, para as empresas é importante a continuação de um processo estruturado, né? Isso também traz otimização e redução de custo para as organizações, tá? Bom, diferença é que efetivamente, dentro do GRO, nós vamos ter um documento chamado PGR, quer dizer, o GRO minimamente tem que ter um documento chamado PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco, que substituirá o PPRA, né? E a grande diferença é que o PPRA só olhava para os riscos físicos, químicos e biológicos. E o PGR, nós vamos olhar para todos os perigos, tá certo? Dentro de uma empresa, e nós vamos ter todo um processo de classificação de risco, planos de ação, medidas preventivas e corretivas que a empresa precisa desenvolver na linha do tempo, conforme a definição das regras que ela definiu dentro do seu modelo de governança, né? Essas regras normalmente estão muito alinhadas com a política de saúde e segurança das organizações, tá? Super importante isso. Bom, o que a reformulação da NR1 muda para as empresas? Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre isso é que a norma regulamentadora número 1, né, pouca gente sabe, mas ela passou por duas mudanças. A primeira mudança, o ponto mais expressivo que alterou nessa primeira fase, foi a retirada da obrigatoriedade de PPRA e PCMSO para as empresas de grau de risco 1 e 2, dos tipos MEI, ME e EPP, nas seguintes condições: quando tiver ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, não tem necessidade de ter PPRA, e quando não tem os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, não há necessidade de ter PCMSO. O ASO continuava sendo e continua sendo obrigatório, tá? Deixando claro, isso só se aplica para as empresas do tipo microempreendedor individual, microempresa e empresas de pequeno porte,
né? Ah, mas eu tenho meu escritório administrativo que fica lá na Paulista, ele é grau de risco 1. Eduardo, eu estou enquadrado? Não, você não está enquadrado se você não foi MEI, ME e EPP, tá? Bom, no segundo momento que, na verdade, houve a reformulação da NR1, né, nós não estávamos falando da NR1, nós estávamos reformulando a NR9 frente ao PPRA, e nesta oportunidade nós identificamos uma necessidade grande de se ter um único programa, né, para mapear todos os perigos de uma empresa, né, e fazer todas as tratativas de perigo dentro de um conceito, dentro de um recinto, dentro de uma orquiária ou dentro de um GHE, tá certo? Para que a gente pudesse tratar todos esses riscos de exposição dos trabalhadores. Foi nessa discussão da NR9 que aí, então, houve um entendimento do grupo tripartite que a construção do GROs fazia muito mais sentido na norma regulamentadora número 1, porque a partir do momento em que eu monto o meu modelo de governança, eu vou buscando todas as outras normas e vou incluindo dentro dele. Exemplo, se dentro da minha orquiária, da minha área de trabalho, eu identifico que tem um risco de eletricidade, energização, eu vou chamar NR10. Se eu tiver um risco, né, de proteção de máquinas e equipamento, eu vou lá na NR12. Né? Se eu tiver um risco de caldeiras, eu vou chamar NR13, e assim sucessivamente. Tudo isso vai estar, vamos dizer assim, consolidado num programa chamado de Programa de Gerenciamento de Risco, que vai estar debaixo de um guarda-chuva maior chamado Gerenciamento de Risco Ocupacional, que é o GRO. Ok? Bom, então o objetivo do GRO, o Gerenciamento do Risco Ocupacional, deve ser considerado como um conjunto de programas, procedimentos, processos, indicadores, dados, metas a serem alcançados para que a empresa atinja seus objetivos definidos em suas políticas de saúde e segurança. Aqui eu tentei resumir naquilo que a gente aqui na Milanelli entende e no FAP Online como sendo o propósito do GRO. Tá? E, né, como o documento básico, né, e orientativo, né, que basicamente o GRO foi criado, o PGR foi criado para não deixar tão aberto, para que tivesse minimamente um formato definido, para que os técnicos, os engenheiros, profissionais prevencionistas pudessem iniciar a condução da construção do modelo de governança, tá certo? Por um processo básico, né, modular, né? Por quê? Por que modular? Essa foi uma discussão. Porque nós, da área de saúde e segurança, sempre ficamos esperando alguma coisa mais regulatória. Nós somos muito pautados ainda de uma forma muito cartorial, né? Então, a gente acabou começando, então, a pensar na estruturação de como seria esse gerenciamento do risco ocupacional. E aí, foi muito, vamos dizer assim, importante que eu acho que o grupo que participou da reformulação desta norma, né, teve a luz de buscar, né, o processo de certificação como base, né, ou a OSAS 18001, que vai ser substituída agora em março pela ISO 45001, porque é um processo internacional, é um processo de certificação, é um modelo de construção de governança. Né? E na oportunidade que nós discutimos sobre a NR9, né, o que ficou muito claro para a gente é que as empresas, elas gerenciam saúde e segurança de uma forma blocada. Quer dizer, eu tenho, dentro do SESMIT, eu gerencio a minha rotina do dia a dia, eu gerencio a certificação de 18.000 e eu gerencio o e-social. E aí a nossa discussão foi assim, poxa, como é que a gente integra tudo isso num único modelo? Eu não posso ter 3 modelos, eu não posso gerir 3 programas, porque no final o propósito da área de saúde e segurança é um único. Né? Por que eu tenho que ter 3 modelos se o propósito é único? E foi isso que pautou, então, a construção do PGR. Tá? Então, aqui deixando claro, o GRO não é um documento, é toda a estrutura de governança de SST. Bom, os requisitos foram utilizados, foi da 45.001, que deve substituir a OSAS aí, 18.000, né, até o dia 12/3/2021. Eu coloquei aqui, quando eu fiz essa apresentação, no mesmo mês que começa a vigorar a nova NR1, mas
isso mudou, eu vou mostrar mais lá na frente, tá bom? Que ela entra em agosto, tá bom? Bom, o que a gente vê como maior contribuição desse modelo? Primeiro que a gente consegue não só montar um modelo de governança, mas a gente consegue um processo de certificação, e qualquer empresa hoje, se ela contratar uma consultoria para estruturar um processo de certificação, a gente sabe que isso tem um valor muito alto, né? Então, construir um modelo, né, que seria um modelo de governança, e automaticamente você ser certificado, porque você está dentro do princípio básico do modelo de certificação, e também você está dentro do modelo básico para atender o E-Social, é super positivo, porque utiliza tempo e reduz custo, né, mantém a eficácia e o propósito acaba sendo atingido, né? Bom, o que deve ser a estrutura do PGR? Só para a gente comentar, a estrutura do PGR, o PGR, ele tem 2 documentos básicos. Um é o inventário de risco e o segundo é um plano de ação associado a esse inventário de risco, né? Então, esse eu vou discutir daqui a pouquinho, falando um pouco dessa estrutura. E qual deve ser a estrutura do PGR, né? Nós, né, aqui só falando do FAP Online, nós no FAP Online, nós construímos a estrutura toda do PGR dentro das nossas work-áreas. É ali que a gente cadastra todos os nossos perigos, é ali que a gente faz a classificação de todos os riscos, e é dali que a gente já starta todos os planos de ação, tá? Para montar todo esse processo. Putz, Eduardo, mas na minha empresa não tem um sistema. Legal, se você quiser continuar fazendo em papel, você pode, tá certo? Mas eu acho muito difícil. Vai ser quase inviável. Se você tiver uma empresa de 50 até 100 funcionários, pode até ser que você consiga. Mais do que isso, muito raramente ou muito dificilmente você vai conseguir ser eficiente nesse processo. Por quê? Precisa complementar com o ciclo PDCA, e fechar ciclo PDCA em papel é depender da atitude e da vontade das pessoas, né? Então, ter um sistema que te ajude a fazer isso, a conectar o fechamento do ciclo PDCA para garantir a eficácia do teu modelo de governança é super positivo, tá? Bom, o que foi o foco do PGR? Foi a busca pela prevenção, a estrutura em uma plataforma, com a responsabilidade da alta gestão. Nós vamos falar sobre isso também. PGR não será um documento assinado por engenheiros, técnicos, médicos, ele será um documento assinado por aquele que representa o CNPJ. E isso vai fazer com que o empregador tenha um olhar diferente para a área de saúde e segurança do trabalho. Pode ter certeza disso, porque essa responsabilidade civil e criminal pesa muito, né? E não tem como você assinar um documento dessa magnitude sem se envolver, saber o que está acontecendo. Só da alta governança de uma empresa, saber o que está acontecendo em saúde e segurança dentro de uma companhia, já é um valor agregado bastante importante, só pelo fato de fazer parte da agenda, né? Então, eu acho isso muito importante. Bom, o que precisamos saber para desenvolver o PGR? Eu não vou descrever cada uma dessas atividades, esse material eu vou disponibilizar depois, Armando, para vocês, mas eu vou fazer de uma forma mais lúdica, né? Então, assim, eu queria aqui chamar a atenção falar de novo sobre a terceirização. O Zé Luiz fez um comentário muito importante. Quase todos os SESMITs hoje terceirizam atividades e serviços na área de saúde e segurança. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas eu nunca gostei da ideia de se terceirizar mapeamentos de perigos e risco. Eu sempre fui contra. Porque, assim, eu parto de um princípio que se você está dentro de uma empresa e você faz parte de um SESMIT, saber os perigos e os riscos que tem dentro da sua empresa é fundamental para você conseguir construir um bom modelo de governança de saúde e segurança, né? Comprar documento de fora, tá certo? E ler o documento é muito diferente de você conhecer os ambientes de trabalho, identificar os perigos, tá certo? Classificar aqueles perigos, tá certo? E desenvolver o plano para a melhoria dos ambientes de trabalho ou, tá certo? Das atividades de risco.
Então é super importante essa fala, porque a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Porque este serviço, por exemplo, muitas vezes terceirizado lá no PPRA, e lá era só 3, né? Era só físico, químico e biológico. Muitas vezes contratava e simplesmente você perguntava para quem fez o trabalho, deu alguma coisa fora do limite de tolerância ou do nível de ação? Tá certo? Mas você não tem a percepção, né? E quando você perde a percepção, fica muito difícil você fazer a prevenção, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar na construção de um PGR é uma fala muito básica, essa que eu estou fazendo, é muito operacional, né? Mas é assim, eu tenho que identificar os perigos, e toda vez que eu identificar o perigo numa matriz minha de perigos e risco, eu vou precisar olhar para a pirâmide invertida da prevenção. Por que é a pirâmide invertida da prevenção, né? Que o pessoal da Fundacentro traz sempre essa pirâmide para a gente, né, Armando? Então, assim, porque quando eu olho um perigo, eu deveria analisar o seguinte: eu consigo eliminar esse perigo? Eu consigo substituir? Eu consigo aplicar controles de engenharia ou controles administrativos? Né? Eu consigo trabalhar sinalização? Sinalização não é cone nem fita zebrada, tá, gente? Sinalização são as permissões de serviço. Por que você faz uma permissão de serviço em trabalho em altura? Por que você faz uma permissão de serviço em ambiente confinado, em águas profundas? Por que você faz para fazer corte sol da quente? Porque você tem, é um modelo que você tem para garantir que alguém vai fazer um double check para verificar se todos os procedimentos da empresa estão sendo cumpridos, se o trabalhador não vai se expor, se não vai ter um risco de explosão, se... Tem uma série de coisas. Então, isso é sinalização. Sinalização não é cone, né, nem fita zebrada. Precisam tomar cuidado. E, por último, o EPI. Se eu pegar essa pirâmide e inverter ela, é como nós pensamos no país de terceiro mundo. Tá certo? Porque nós não somos. Nós precisamos mudar essa visão. Né? Nós pensaríamos, primeiro, tem EPI? Depois, tem uma permissão de serviço para garantir que o cara não vai morrer, não vai se mutilar, não vai ter uma perda aí da sua capacidade laborativa ou que vai explodir uma empresa? Né? Depois vem controles de engenharia ou controles administrativos. Substituição e eliminação, quase a gente nem pensa, não dá tempo nem de chegar nesses itens. Mas o PGR pede para que você tenha essa visão da pirâmide da prevenção. Tá certo? Ah, e outra coisa, não só o PGR, tá certo? Super importante, a ISO 45000 também vai te pedir isso. Tá certo? Então, nós estamos fazendo 2 modelos. Ah, e vou dizer mais. E o E-Social, Eduardo? Você não vai falar nada do E-Social? Não. O fruto do que eu estou dizendo para vocês, quer dizer, o insumo que vai sair do modelo de governança que nós vamos criar, é que nós vamos mandar na mensageria do E-Social para o governo federal. Tá certo? Então, a partir do momento em que você construiu toda a sua estrutura de governança, o E-Social não é um transtorno. Ele é simplesmente uma informação básica que já está construído dentro da sua work area, da sua área de risco, que você está avaliando agora. Tá? Claro que os riscos são codificados, né? Tem número, tem que ter tabelinha, tá certo? Tem a tabela 23, tem lá o evento 2240, tem que seguir essas coisas, sim, mas sistemicamente hoje os sistemas estão preparados para isso, né? Então é super importante. Vou construir uma vez só, vou montar meu modelo de governança, vou certificar na 45001 e vou estar aderente com o E-Social. Tá bom? Esse é o nosso desafio. Bom, aqui eu tenho a identificação dos perigos de forma qualitativa e quantitativa. Por que eu quis separar esse modelo em 2 tipos? É super importante para que o profissional, no momento em que ele vai fazer essa avaliação, que ele está fazendo uma vistoria, uma inspeção, que ele está identificando os perigos que tem em determinados ambientes de trabalho na empresa, que eu chamo de work area, né, em alguns recintos, algumas áreas, né, imagina que a work area, uma caldeiraria pode ser uma work area, uma fundição pode ser outra work area, enfim, uma linha de produção 1 é uma work area, depende de como vocês vão classificar as work areas, tá? Eu preciso avaliar primeiro, que é super importante a gente segregar as coisas, eu preciso avaliar primeiro quais são os riscos do ambiente, então os físicos, químicos, biológicos, os mecânicos e os ergonômicos. Bacana. E em segundo momento, é super importante a gente identificar os perigos das condições de trabalho, que são aquelas atividades que tem no dia a dia. Quer dizer, uma coisa é a estrutura, né? É a infraestrutura e depois são as atividades.
Outra coisa é avaliar os acidentes que já aconteceram naquela área, os incidentes, situações de emergências ou contingência. Isso contribui muito, porque esses indicadores fazem com que a gente enxergue muitas vezes um perigo que não está muito claro na hora que nós estamos ali fazendo uma inspeção, uma avaliação, que nós estamos ali construindo efetivamente, tá certo? Qual é a condição de perigos e riscos dentro de um setor, de um departamento, né, que eu chamo de work area, mais uma vez, tá certo? E aí fica mais fácil para a gente poder desenvolver os planos preventivos, tá bom? Bom, identificados os perigos e risco nessas duas situações, seja no ambiente ou no desenvolvimento das atividades, é super pertinente, né, que as empresas construam, e isso não foi convencionado na NR1, quer dizer, isso ficou aberto, esse campo, a gente tentou até, né, Armando, conduzir para a gente formatar um modelo de uma matriz de riscos e perigos, mas isso não foi possível, porque entenderam que cada empresa deveria montar a sua matriz de risco e perigo. Na verdade, a gente queria só montar uma matriz de risco e perigo para as empresas se balizarem, terem uma, assim, como é que eu construo? E a gente poder ter ali um modelo para ser seguido. Mas, enfim, aqui eu vou apresentar um modelo. Eu criei uma tabela de probabilidade, uma de severidade, depois eu vou integrar as duas. Ó, a probabilidade eu coloquei na coluna vertical, na coluna horizontal eu coloquei a severidade, e nós criamos, então, uma matriz de risco. Super importante, com essa matriz de risco, eu vou avaliar cada um dos perigos, tá certo? Que eu identifiquei na primeira fase, e agora eu vou verificar, tá certo? Qual é o risco de cada perigo levantado. Só queria aqui fazer uma breve consideração. Muitas pessoas podem estar nos ouvindo e não ter um claro conhecimento do que é um perigo, do que é um risco. Então, vamos lá. Eu queria só simplificar. Assim, se eu for no zoológico, né, o leão estiver solto, o leão é perigoso. Ponto. Tá certo? É a essência do leão. Eu não mudo isso. Tá certo? Mas, se eu colocar o leão dentro de uma jaula, tá certo? O perigo está contido. Tá certo? O risco diminuiu. Né? O risco do leão me comer fora da jaula é grande. Dentro da jaula já fica pequeno. Tá certo? A não ser que eu entre lá dentro. Lembre que se eu entrar lá dentro, o perigo continua lá dentro. Por isso, voar de avião é perigoso, mas o risco é baixo. Tá certo? Talvez o risco de você se acidentar num veículo motor de carro, tá certo? É muito maior do que de uma aeronave. Tá certo? Então, a gente precisa separar, mas o avião continua sendo perigoso. Porque se ele cair, a probabilidade de sobreviventes é muito pequena. Tá bom? Então, assim, só para a gente ter uma ideia do que é risco e perigo. Então, todas as fontes que eu for avaliar são perigo. Então, ruído é um perigo, calor é um perigo, vibração é um perigo, né? Prensagem é um perigo, sistema energizado, sistema elétrico energizado é um perigo, né? E a classificação desse perigo é o risco. Tá bom? Bom, não menos importante, toda vez que eu tiver um perigo que estiver dentro dessa condição aqui, por exemplo, substancial, intolerável, eu vou definir na minha política em quanto tempo eu tenho que corrigir essa situação, como é que eu vou mitigar esse processo. Se for intolerável, eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente, em 24 horas eu tenho que resolver, isso vai estar definido na minha política. E isso tem que estar alinhado ao meu plano de ação. Percebe que aqui o plano de ação também tem um risco 4 substancial aqui. O plano de ação precisa ter a mesma matriz de risco que nós utilizamos dentro da work area para poder identificar os perigos e classificar os riscos. Super importante isso, e a norma exige que a gente faça isso. Eduardo, qual norma? Tanto a norma trabalhista através do PGR, como também do processo de certificação de ISO 45001. Tá bom? Bom, planejamento estratégico de mitigação e contingência para os riscos e perigos. Outro ponto importante é que muitas vezes dentro de uma empresa, né, eu até brinquei outro dia que eu estava fazendo um treinamento desse numa empresa e eu perguntei para as pessoas por que elas faziam o plano de abandono
o treinamento de brigadista, e alguém me respondeu assim, só para vocês verem, um profissional de segurança, a gente faz isso para tirar o AVCB. Cara, a gente não faz brigada de emergência, a gente não faz plano de abandono para tirar o AVCB. Tá? O AVCB é uma consequência, isso é um processo. Nós deveríamos fazer sem pensar no AVCB. Porque se pegar fogo, se tiver uma contingência, uma emergência, um terremoto, sei lá, eu preciso ter pessoas preparadas para fazer o abandono, para garantir a saúde e a segurança das pessoas naquele ambiente de trabalho. Isto vai precisar estar referenciado dentro do teu PGR. Tá certo? Por que você faz abandono? Por que é importante você ter brigada treinada? Né? Se você tiver necessidade, muitas vezes, do brigadista ter alguma habilitação e capacitação, por exemplo, em trabalho em altura ou em ambiente confinado, depende do que a empresa faz, ou de o brigadista saber lidar muito bem com inflamável, ou com algum produto químico que eventualmente tem uma reatividade muito grande, tá certo? Enfim, tem N situações que são expandidas, que não estão ali dentro da orquiária, tá certo? Mas elas precisam estar contidas dentro do teu PGR. Lembre que o PGR é o teu modelo de governança. Então, eu não penso de uma forma local. Eu preciso entender que se acontecer alguma coisa na empresa, precisa estar mapeado, precisa estar escrito, e a regra precisa estar definida. Né? Não depende da atitude das pessoas. Foi um processo construído, aprendido e que precisa ser aplicado. Bom, análise da eficácia das estratégias. Super importante, né? Em todo modelo de gestão, né, a gente ouve falar de PDCA, né? Principalmente em qualidade, né? As empresas aprenderam muito o PDCA quando vai checar a qualidade de um produto ou de um serviço, né? Que eu planejo, eu vou fazer, depois eu vou checar e depois eu vou agir. Vamos imaginar, por exemplo, que eu criei uma orquiária e dentro dessa orquiária eu falei que só tinha ruído e calor. De repente eu fico, chega ali para a gente que um trabalhador, vamos dar um exemplo, tá? Foi acometido de um choque elétrico. Espera aí, meu. Quando eu abrir essa ocorrência, automaticamente, o sistema precisa me mostrar qual a orquiária dele. Eu ponho lá, José da Silva. O sistema me mostra, fala, poxa, só tem ruído e calor. Não tem o risco da eletricidade. Opa, isso é fechamento de ciclo PDCA. Automaticamente eu preciso, dentro daquela orquiária, e acrescentar o risco de eletricidade. Porque se o trabalhador for acometido, né, de um acidente em função da energização, tá certo? De um risco com eletricidade, isso precisaria estar contido lá no meu mapeamento de perigo. Então, isso é o fechamento do ciclo PDCA. Isso é só um exemplo, tá? Mas isso é o fechamento do ciclo PDCA. Isto, gente, pensa naquilo que eu comentei. Fica muito fácil a partir do momento em que o plano de ação, a ocorrência, que são os acidentes de trabalho, tá certo? E a governança de perigo estar dentro de um único sistema, ou na mensageria que eu estou mandando para o E-Social, fica muito simples para eu poder fazer um processo de fiscalização à distância. Por quê? Poxa, se eu abro a ocorrência, eu sei qual a orquiária que esse trabalhador está, é muito simples eu conseguir enxergar se foi ou não mapeado aquele perigo para esse trabalhador na atividade dele. E se não foi, legal, justifica. Olha, ele estava em uma outra orquiária trabalhando, ele foi fazer uma atividade fora, extra empresa. Tudo bem, pode acontecer? Pode, tá certo? Mas a gente precisa deixar muito claro que a partir do momento em que a gente liga as coisas, fica fácil fiscalizar e saber se a empresa está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tá? Outra coisa que é super importante, monitoramento contínuo de risco. Isso aqui eu gostaria de dividir com vocês. Então, assim, o dia a dia de saúde e segurança, ele precisa retroalimentar o PGR. Os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, precisam parar de fazer coisas em Excel. Por quê? O José faz uma planilha, o Pedro tem mais 10, a Maria tem 30, as planilhas não se conversam. Então, as empresas precisam entender que elas precisam ter modelos, elas precisam ter uma plataforma, e que tudo aquilo que vocês fazem, registra inspeção, incidentes, acidentes, né, ocorrência, com ou sem vítima, emergência, isso precisa estar dentro de uma plataforma, e esses dados precisam ser tratados
com o fechamento do ciclo PDCA, diariamente mapeado, né? Para a gente poder efetivamente melhorar a cada dia a nossa governança, né? Então, assim, e quando da ocorrência de um acidente, incidentes ou doenças ocupacionais, que a empresa deve abrir uma ocorrência para investigar, definir as medidas corretivas e preventivas e, na sequência, retroalimentar o PGR e GRO, evitando recorrência. Também não dá para aquele trabalhador que teve aquele acidente com a eletricidade, né, a gente não fazer nada e vai passando, daqui a pouco é outro trabalhador que vai se acidentar da mesma forma e a gente não avaliar isso, não trazer isso como um aprendizado, né, de algo que já aconteceu. Então, super importante isso. Bom, com relação à questão do plano de ação do PGR, acho que é um ponto importante que a norma deixa muito clara. A norma até sugere, porque assim, eu queria aqui fazer um comentário. A norma, a NR1, né, tem hoje, a velha, ela tem a solicitação da gente ter uma ordem de serviço para o trabalhador, dizendo quais são os riscos, quais são os perigos, quais são os EPIs que ele tem que utilizar e os procedimentos que ele deve cumprir. O que acontecia é que muitas vezes as empresas faziam um papel, colocava na frente da máquina e achava que, não, legal, o trabalhador já leu, deu uma ficha, ele assinou, tá tudo certo, o acidente agora não vai acontecer mais. Esse papel não tem validade nenhuma. Eu garanto para vocês que isso teve muito pouca efetividade. Primeiro porque o trabalhador não lê. Se ele leu uma vez, amanhã ele já esqueceu. Esse modelo de colocar papelzinho na frente da máquina é falido. Por quê? O que importa para nós hoje é saber o quanto teve, tá, de percepção e de absorção de conhecimento por parte do trabalhador e de consciência. Porque só isso que formata uma cultura, senão nós não vamos ter resultado, né? E aí a norma foi muito feliz nisso. Ela disse o seguinte, olha, os trabalhadores precisam fazer parte desse mapeamento de perigos e riscos, né? E de alguma forma essa informação precisa chegar nesses trabalhadores e precisa ter um plano de comunicação, tá certo? E uma validação dessa aderência, que a gente até recomenda que seja utilizada a CIPA como representante dos trabalhadores para desenvolver modelos, né, para que essa aderência, ela de fato aconteça, porque hoje ela não acontece. No modelo que está exposto hoje, ela não acontece, né? Então, a CIPA é uma recomendação. Ou, se você não tiver a CIPA, você pode criar um comitê, né? Enfim, a empresa adota o modelo que ela quiser. Agora, eu falo de representação dos trabalhadores, porque é muito difícil fazer isso com todos os trabalhadores de uma empresa. Você imagina, a empresa tem 100 mil funcionários, como é que ela faz com todos? Não dá, tá certo? Então, ela precisa ter uma representatividade. A norma foi muito feliz quando usa a CIPA, né? Porque eu entendo que a CIPA pode ser um bom veículo de integração entre PGR, né, com os funcionários, tá certo? E fazer com que cada CIPA construa um modelo de aderência para a governança dos perigos e riscos, né, contribuindo, tá certo, para a prevenção de acidente efetivamente, tá? Bom, plano de ação, super importante que os planos de ação nas plataformas, né, eles tenham responsáveis, né, tenham fotos mostrando como que era o ambiente, como ficou, tenha efetivamente a data que foi finalizado para a gente poder cumprir com aquilo que a gente mapeou lá atrás, né, se for um risco intolerável, em quanto tempo eu corrigi, quem corrigiu, como era e como ficou. Super importante, é simples, é básico, gente, mas precisa ter, né? Então, ter uma plataforma e ter guardado isso tudo dentro de uma plataforma é super positivo. Nós já começamos a discutir sobre fiscalizações à distância, né? Se a gente olhar para dentro da NR1, a gente vai ver que o governo não está falando em nada em papel, ele está falando tudo digital, até os treinamentos EAD, né? Então, assim, super importante, assinatura digital, ainda mais agora com pandemia, assinatura digital ou eletrônica, guarda de documentos eletrônicos ou digitais, e certamente a fiscalização que vai vir de forma digital, né? Mostrar, abrir minha plataforma aqui, mostrar para o fiscal o que ele está pedindo de evidência. Puta, legal, entendi, ó, aconteceu isso, mas eu fiz isso, eu abri isso, eu montei, ó, era assim, ficou desse jeito. Pô, é super legal, é super bacana, é transparente, e eu acho que é super positivo, tá? Por fim, não menos importante, eu queria falar um pouco da responsabilidade. Então, assim, aqui, acho que teve uma contribuição muito grande da promotoria do Ministério Público do Trabalho, certo, Armando? Que a gente teve lá uma promotora representando,
que é uma pessoa experiente, extremamente inteligente, que estudou muito a ISO 45, que entendeu as normas de gestão internacional, né, e ela trouxe essa contribuição aí de uma forma muito positiva para a gente. Quer dizer, a assinatura do documento não passa por uma assinatura técnica, né, é uma assinatura de responsabilidade civil e criminal, é aquele que efetivamente responde pelo CNPJ que deve assinar o documento. Aí muita gente levanta a mão, né, e pergunta para mim, Eduardo, quer dizer, então que não precisa do engenheiro para mais nada, nem do técnico de segurança? Claro que precisa. Quem é que vai fazer a avaliação de ruído na área? É o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança? Vai estar lá o número do CREA dele, do CRM dele, né, ou desculpa, o CREA ou o número do MTB, certo? Então vai estar lá do engenheiro ou do técnico, do higienista, né? E vibração também tem que ter um profissional. Eu tenho que ter a assinatura do profissional que fez a avaliação, mas eu estou falando agora do modelo de governança. Quem assina a governança é o representante da pessoa jurídica, né? Para finalizar, não menos importante, para as empresas que forem certificadas, precisam revisitar o PGR, né? Reformular, ou refazer, ou renovar a cada 3 anos, e quem não for, a cada 2 anos. Super importante, desde que o ciclo PDCA esteja funcionando. Não adianta eu fazer um PGR como eu fazia o PPRA, que muitas empresas construíam um PPRA e colocavam na gaveta e não usavam para fazer governança, que aí ele não tem validade nenhuma. Eu não acredito que a gente vai evoluir desta maneira. Eu acredito que a gente efetivamente vai usar o PGR para fazer a governança de saúde e segurança dentro das organizações. Tá? Bom, só uma atualização para todos vocês que estão aí nos ouvindo, mudança nos prazos das normas regulamentadoras. Então, o E-Social entra no mês de junho, e as normas regulamentadoras, a NR1, a 7, a 9, a 18 e a 37, em agosto, e em novembro entra, então, outubro, novembro, entra a NR 31, tá? Então, teve uma mudança, que era para entrar em março, as normas regulamentadoras, e elas foram prorrogadas, então, para agosto. E, com relação ao E-Social, também temos aí um novo cronograma, e aí vai ficar depois à disposição de vocês, depende do grupo que a empresa de vocês participa, né, porque isso está pautado na questão do faturamento ou no tipo de empreendimento, né, de segmento econômico, né, se é serviço público, privado, enfim, para verificar quais são as fases que saúde e segurança entra e em que épocas. Mas o grupo 1, que basicamente é o primeiro, vai entrar em 8 de junho, a 4ª fase de SST. Armando, eu acho que é isso que nós aqui da Milanelli FAP Online queria contribuir com vocês e fico à sua disposição. Vocês estão... Eduardo... Saiu a apresentação? Fechou. Eduardo, de coração, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação. Mais uma vez, também, parabéns pelo Dia do Engenheiro de Segurança do Trabalho e do Técnico de Segurança. E o importante é que a gente aproveitamos essa oportunidade, que é o dia comemorativo ao aniversário das nossas profissões, para produzir algo que seja agregador para nossos colegas que estão aí no Brasil afora nos assistindo. Um abraço a vocês, a você e meu muito obrigado pela nossa diretoria que tanto se esforçou e marcaram presença aí nesse evento, e passo a palavra para o Eduardo para a sua despedida e para o nosso vice-presidente Nestor para fazer o encerramento do nosso seminário. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sempre daquelas perguntinhas apimentadas. Bora lá. Então, Eduardo, o negócio é o seguinte. Eu converso muito com profissionais da área de segurança e alguns deles me expressaram uma preocupação a respeito da terminologia risco, né, quando a gente fala do GRO-PGR.
que fala lá para você identificar os riscos, né, e para você identificar os perigos. Ok. Só que, como você mesmo até falou muito bem, né, o perigo é a fonte do risco. E o risco é a exposição a essa fonte, né? Você até deu alguns exemplos, vou dar um outro exemplo aqui para contextualizar. Por exemplo, você está na praia e você avista um tubarão no mar. Isso é um perigo. O tubarão no mar é um perigo. Mas se não tiver ninguém lá nadando com tubarão, não tem problema nenhum, porque não há risco. Vai ter risco se alguém for nadar com tubarão. Beleza? Então, só contextualizando. Então, vamos pensar nesse processo, então, de reconhecimento disso. Vamos levar isso para a empresa. Uma caixa elétrica é um perigo. Você vê lá uma caixa elétrica é um perigo. Ok. Se não tiver ninguém perto da caixa elétrica, não tem problema nenhum. Mas se tiver alguém perto da caixa elétrica, a gente tem um risco. Então, eu percebo que, sabendo que o GRO e o PGR é feito para proteger pessoas e não patrimônio, principalmente, eu vejo assim com muita preocupação essa terminologia perigo. Eu não tinha me atentado para isso, mas de tanto os colegas perguntaram, rapaz, eu falei, realmente vai ser complicado, porque normalmente as empresas elas vão estar mais tendenciosas a fazer o reconhecimento de risco e não de perigo. Não é porque o perigo é a fonte. E se a empresa for se preocupar com todas as fontes de perigo, ela está enrolada. Ela está enrolada, porque são N fontes de perigo. Cada quadro de energia é uma fonte de perigo. Cada situação é uma fonte de perigo, mesmo que não haja ninguém lá. Sim. Que aí já se transformava em risco. Como é que você vê essa interação, então, entre risco e perigo? Inclusive, eu tenho um colega que estava falando, como é que eu vou fazer isso? Ele tem um software, estava desesperado. Como é que eu vou fazer isso? Porque eu não consigo visualizar essa questão do perigo. Eu falei, amigo, infelizmente, você como trabalha com software, você vai ter que encontrar no seu software uma forma de colocar lá perigo, mesmo que não faça muito sentido, porque o auditor fiscal ele pode chegar na empresa e falar, olha, cadê o reconhecimento de perigo? Está aqui na norma. E ele fala, não, seu auditor, eu já reconheci o risco. Enquanto a gente reconhece o risco, a gente, por definição, já está reconhecendo também o perigo. Aí ele pode ser multado se ele não fizer isso, né? Enfim, como é que você, que está mais perto de tudo isso, como é que você enxerga essa distinção de perigo e risco, e como é que você, inclusive que tem software também, que trabalha com software, como é que você vê esse reconhecimento do perigo aí nessa condição de GRO e PGR? Como é que você vê isso? Então, vamos lá. Bom, acho que foi muito boa a sua pergunta. Só para você ter uma ideia, quando a gente participou da reformulação da norma, o Armando, eu e o Armando estávamos juntos nos eventos, nós ficamos 3 dias discutindo risco e perigo, lembra disso, Armando? Realmente existe uma confusão, porque assim, tudo aquilo que eu identifico de fontes que pode ocasionar um acidente ou uma doença do trabalho, porque eu estou falando de ocupacional, tá? Eu preciso, vai ter o nome de perigo, então o ruído vai ser um perigo, calor vai ser um perigo, esse quadro elétrico que você falou é um perigo, entendeu? Só que daí eu preciso analisar o conceito. Lembra do conceito do tubarão? O tubarão é perigoso. O tubarão é perigoso. Né? Agora eu vou classificar o risco. Em relação ao quê, Nestor? O tubarão em relação ao quê? Porque se for em função dos peixinhos que estão em volta dele, pode ser alto pra caramba. Ele vai comer os peixes, pô. Né? Se for em função de alguém que está lá na praia, é baixo. Aí eu vou classificar o risco em função do cenário. E por isso que eu digo que vamos dizer assim, o modelo foi inteligente. Porque qual é o papel da segurança do trabalho? Qual é o papel da segurança do trabalho? Exatamente fazer essa análise crítica com relação aos perigos que existem no ambiente de trabalho, para que na hora que ele tem conhecimento daquilo, ele fala, peraí, isso aqui não está certo aqui, ó. Esse trabalhador trabalha na boca do alto forno, tá certo? Sem proteção nenhuma, um calor desgraçado. Peraí, quando ele identifica esse cenário, tá certo? Aí fica muito mais fácil para ele colocar as medidas preventivas, né? Ou corretivas. Então, assim, o fato é sempre olhar para o perigo, né? Identificar qual é o cenário, tá certo? E vocês vão ver lá que fala muito sobre circunstância. Na norma fala circunstância. Essa circunstância, para mim, é um cenário. Quer dizer, qual que é o cenário que está posto? Né? E aí fica muito mais fácil para a gente poder classificar a questão do risco.
Tá? Então, assim, eu sei que para nós da área de segurança existe realmente uma dificuldade porque a gente tratava o risco de uma forma diferente, tá, Nestor? Nas primeiras discussões que nós tivemos com o grupo tripartite, a gente ficou muito incomodado com essa questão, mas depois a gente foi entendendo, convencionando, foi modelando, foi criando um formato, e aí eu achei que ficou bacana. As matrizes de perigos e risco da 18001, que hoje tem uns modelos prontos, não tem dúvida, não vão deixar dúvidas, porque o que vai ser super positivo, o técnico de segurança, o engenheiro, enfim, o prevencionista, ele vai estar moldado dentro de um processinho, ele vai identificou o perigo, ele vai precisar classificar severidade e probabilidade, vai sair o estimador de risco, depois ele vai falar o seguinte, isso é a avaliação que nós fizemos in natura, quer dizer, sem nenhuma proteção. Peraí, tem EPI? Tem. Tem medidas preventivas? Tem. Tem procedimento? Tem. Faz fit test? Faz não sei o quê, tem PCA? Tem. Tem proteção da máquina? Tem. Classifica de novo. Opa, com tudo isso, aquele que era um risco estimado, né? Chama ER, estimador de risco, alto, passou a ser baixo. Opa, então deu resultado o meu modelo de prevenção. Deu para entender? Mostrar isso para todas as condições, todas as atividades dentro de uma empresa é super positivo. Aí você fala assim, Nestor, para mim, pô, Eduardo, isso que você está me falando é básico demais. É básico, mas hoje ninguém faz. Não tem dentro das organizações. Se tivesse, ficaria muito mais claro para as pessoas entenderem todas as situações de perigos e riscos que tem dentro das suas empresas. Tá certo? E muitas vezes hoje ainda, Nestor, quem faz não sabe por que faz. Né? Aliás, sabe por que faz? Para ter a certificação da 45001. Mas depois ele só vai revisitar aquela planilha no Excel uma vez por ano para poder passar por um processo de recertificação. Quando aquela planilha, né, ou sistema, ele precisa olhar todo dia. Porque as coisas mudam, o ambiente de trabalho muda, as pessoas mudam, muda tudo. Então, aqui, retroavaliar ou criar modelos, né, de inspeção sobre essa métrica, sobre esse modelo que foi criado dessas planilhas, para que a gente garanta que esteja todo mundo checando, fechando o ciclo PDCA constantemente, é o que vai garantir a eficácia na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Pode ter certeza disso, cara. Eu acredito muito nesse modelo. Eu não tenho dúvida que quando pegar isso, daqui 10 anos, os nossos índices de saúde e segurança de acidentes e acidentalidade vai cair muito. Aí o pessoal fala, puta, por que caiu tanto? Né? O país ficou... Não, o país ficou sim. A cultura melhorou sim, a cultura vai melhorar porque a governança está ficando melhor. Né? Hoje nós somos muito segmentados, gente. Pode ter certeza, acreditem nisso. Quem está nas empresas sabe disso. Né? Eu faço a gestão da NR12, da NR10. Não é assim. Né? Nós estamos falando agora assim, não, cara, eu vou olhar o indivíduo como um todo. Né? Então, eu acho que é isso. Tá? Eu acho que a gente tem grandes oportunidades de crescer daqui para frente com essas alterações das normativas, que eu estou bastante positivo com relação a isso. Não, sem dúvida, eu concordo absolutamente. A chance, né, é igual eu falo para a galera, tem muita gente que pergunta, Nestor, o mercado vai melhorar? Eu falei, não, o mercado talvez não melhore tanto, mas você, profissional, você tem ferramentas melhores agora. Melhores. O PGE te dá ferramentas melhores. Então, aqueles profissionais interessados, aquelas empresas que têm maturidade, elas vão tender a avançar, porque essa nova ferramenta ela vai transformar o ciclo, né, num ciclo PDCA de melhoria em segurança do trabalho, isso é fundamental. Mas com relação ao perigo, acho que algumas empresas ainda vão patinar. Vai patinar. Até elas pegar, inclusive alguns auditores, eles podem chegar na empresa, por que vocês não estão avaliando perigos? Né? Aí até eles se acostumarem, falam, não, mas é porque é baixo, se é muito baixo, não é perigo, não é nem um risco, é igual o risco, né? O risco só é risco se ele se ele causar dano. Por exemplo, você tem um ruído ocupacional para uma jornada de 8 horas, ruído de 77 decibel, ele não precisaria nem aparecer no documento, porque ele não é um risco, né? Ele tá controlado. E se a gente for colocar tudo que está controlado no documento, ele vai virar um calhamaço desse tamanho, e não é isso que a norma quer, né, Milanela? Ela é muito inteligente, né, ao apresentar isso. Bom, e a última perguntinha aqui, só para não... que essa aqui também é uma coisa muito interessante, que lá no item 1.5.3.1.1 diz que o gerenciamento de risco gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de risco. Vou lá de novo.
o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de risco. Ok. Aí, quando a gente vê lá embaixo, ela acaba falando sobre análise de acidente, né? E está lá no 1.5.5.5, fala sobre análise de acidente de trabalho. Ok, a análise de acidente tem que ser feita, beleza, bacana. Esse não é o ponto. O ponto é que lá em cima diz que tudo que está dentro de 1.5 vai se constituir num programa de gerenciamento de risco. A gente já começa a ver algumas pessoas colocando análise de acidente dentro do PGR. E ela não cabe lá. Não. Né? Ela cabe no gerenciamento de risco. Mas exatamente. Ela não, no programa de gerenciamento de risco. Essa é uma coisa, meu Neto, eu consigo ver que possivelmente algumas pessoas vão patinar. Elas vão ter o documento de planilha de análise de acidente, coisa que, para uma gestão de segurança inteligente como a do GRO, isso não vai funcionar. A análise de acidente, ela deve sim correr à parte, ela deve fazer parte do GRO, né, do gerenciamento de risco, mas a análise de acidente não precisa fazer parte do PGR, dentro do PGR, porque não faz muito sentido ela estar lá, né, Milanelli? Tá lá. Tua pergunta foi ótima, isso foi discussão da Milanelli aqui, dos nossos consultores, com vários clientes, mas com muitos clientes, né? Eu acho que nós já fizemos esse evento do PGR aqui, dentro aqui da empresa, acho que nós já fizemos com de 60 a 80 clientes. E a gente teve muitas discussões com relação a isso. Vamos lá. O que você coloca é muito positivo. Eu comecei a explicar para os clientes que o GRO é o FAP Online. O nosso sistema é o GRO. Cara, esse é o GRO. O sistema é o GRO. Ah, tá bom. Mas o PGR está onde? Está dentro do sistema. Ah, legal. Quando tiver um acidente de trabalho, eu vou abrir a ocorrência dentro do sistema. Só que quando eu abrir a ocorrência, tá certo? Eu vou ter que relacionar a ocorrência com o setor, com o cargo, com a orquiária. Eu tenho que relacionar ela com alguma coisa, que é a relação que eu usei dentro do meu PGR. Quando eu colocar a orquiária, o sistema já vai trazer os perigos e os riscos da orquiária, do lado aqui. E eu já vou conseguir identificar o seguinte, peraí, teve uma ocorrência, eu já olho e falo, peraí, será que eu identifiquei esse perigo, Nestor? Automaticamente, se não, eu já abro e já incluo. Depois eu vou continuar preenchendo, mas eu já vou incluir aqui, salvar e vou abrir minha ocorrência. Assim como dentro da plataforma, quando eu abro a ocorrência, não significa que eu vou abrir uma CAT. Ué, porque uma ocorrência não necessariamente tem um indivíduo envolvido. Mas não quer dizer que não foi um acidente. Né? É que outra mistura grande, né? Acidente e ocorrência são coisas diferentes. Acidente, muitas vezes, para muita empresa, tem que ter sangue, né? Tem que ter pessoas perdendo o dedo, machucando. Não é isso. O acidente, batia empilhadeira no muro. É uma ocorrência? Claro que é. Aliás, é um acidente. Ah, mas não vitimou ninguém. Isso foi só uma consequência dessa ocorrência. Não vitimou ninguém. Mas aconteceu um acidente. Então, a gente precisa entender isso. E a gente precisa mapear isso dentro da plataforma. A hora que eu fizer a investigação do acidente, tá certo? Eu vou ter que montar os planos de ação, tá certo? E, eventualmente, se tiver uma pessoa envolvida, eu tenho que abrir a CAT. E na hora que eu abro a CAT, e lá no E-Social, no 2210, eu vou ter que abrir a CAT. Quando eu abrir a CAT, eu vou falar quem é o trabalhador. E eu mandei as condições, todos os perigos codificados para o governo. Quer dizer, se eu abrir uma CAT, mandei os perigos certificados para o governo já consegue ver se aquele perigo que acometeu aquele acidente está relatado dentro da área daquele trabalhador ou não. Você percebe como é fácil fazer fiscalização? Não precisa de auditor fiscal. O sistema audita isso. Você entendeu? É codificado. Porque o mesmo código que refere que causou o acidente está amarrado no código do perigo lá dentro da orquiária. Entendeu? Então as coisas começam a se fechar. O ciclo PDCA vai se fechando, entendeu? Então, assim, teve uma ocorrência, identifico em que orquiária foi, vejo os perigos dentro daquela orquiária e os estimadores de risco para aqueles perigos, identifico se foram realmente mapeados todos, se sim, beleza, sigo com o meu processo de abertura de ocorrência, abri a ocorrência, fiz investigação de acidente, monto os planos de ação para aquele acidente, para que ele não seja expandido, né, para que ele tenha abrangência para outras pessoas, para outros colaboradores, funcionários, enfim, tá certo? E abro a CAT se for necessário. Né? Se tiver pessoas envolvidas, foi um acidente, então abro a CAT,
Porque não se abre CAT para empilhadeira nem para o muro, mas abre CAT quando tem um ser humano envolvido no processo. Então, assim, não sei se eu te respondi, tá? Mas para mim, o GRO, na minha concepção e dentro da Milanelli inteira, quando a gente fala o GRO é o FAP Online. O FAP Online é o nosso GRO. O PGR está lá dentro. Ah, mas lá tem o laudo elétrico também? Tem o laudo elétrico associado ao PGR. Eu já estou associando tudo. Ah, tem o laudo ergonômico? Tem associado ao PGR. Tá certo? Ah, tem o laudo mecânico associado ao PGR. Tudo associado. Porque eu não posso desassociar as coisas agora. Eu preciso jogar as outras 37 normas dentro do PGR. Porque ele é o que vai fazer a roda virar. Tá certo? O resto, para a gente, vão ser só documentos. O que vai fazer o meu dia a dia de saúde e segurança vai ser o PGR. Tá? Essa é a nossa forma de pensar aqui, tá? Bacana. O que eu estou ouvindo falar aí de todas as lives que eu tenho assistido e tal, me trouxe a essa conclusão que você explanou aí com relação à empilhadeira, né? Eu considero o seguinte, inclusive eu falo isso para as pessoas, né? Quando eu estudei, e tinha uma matéria chamada PCP, né? Programa de Controle de Perda. Então, veja só, quando eu faço o meu GRO, eu considero o seguinte, o perigo, né? A minha avaliação, ela vai impactar no funcionário, no processo ou no produto, né? Então, nesse caso, é um perigo Sim. com risco no produto, né? No processo, porque o cara está transportando a empilhadeira em um lugar, não matou ninguém, não quebrou, não machucou o cara, mas é no processo houve ocorrência, né? Então, isso eu coloquei dentro da minha estrutura de GRO, exatamente para que o cara tenha a sensibilidade de perceber essa diferença, porque uma coisa é o cara sofrer um acidente com amputação, outra coisa é o cara bater uma empilhadeira e ninguém se machucar, mas ele danificou o patrimônio, então ele teve um prejuízo ali. É uma ocorrência de fato que tem que estar contemplada dentro do GRO. Muito legal isso. Legal. Bom, gente, só pela questão do adiantar do horário aí. Armando, obrigado. Fabião, muito bom te ver. Graças. Obrigado aí pela oportunidade, adorei falar com vocês. Fico à disposição sempre que precisar, tá bom? Estamos juntos. E que 2021 seja o nosso ano, o ano da prevenção. Tem NR, tem E-Social, tem um monte de desafio, vai ter emprego pra caramba para técnicos preparados, engenheiros preparados, higienistas preparados, psicólogos, assistentes sociais. Pode ter certeza que vai ter muito trabalho, né? Então, eu acho que é super oportunidade para as pessoas trabalharem aí num processo de capacitação para que sejam efetivamente absorvidos aí pelo mercado. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, se previnam. Obrigado. Parabéns, Milanelli, valeu. Obrigado. Valeu, Eduardo, obrigado. Obrigado. E aí, turma? Certinho. Então, galera, a gente só quer agradecer a presença de todos vocês, né? Foram aí 5 horas e 17 minutos. Então, parabéns a vocês, guerreiros, que permaneceram até o final, ou vocês que passaram ao longo do dia. Então, foi uma verdadeira jornada. Muito obrigado pela presença de todos, né? Fiquem ligados no nosso trabalho aqui na Teste. O trabalho vai aumentar bastante. E, é claro, a gente espera contar com a presença, com a audiência de você. A sua audiência é o nosso combustível. A gente quer fazer muita coisa boa aqui na associação, mas a sua adesão prevencionista é fundamental. Muito obrigado a todos que participaram. Tenham uma boa tarde. Se inscrevam.